Jesus quem preenche, é Jesus quem pode preencher a alma do homem. Se você pode, olha para alguém, diga para alguém: Ele pode preencher a tua alma. Ele pode preencher a tua alma. Ele preenche a alma do ser humano. Ele preenche a alma. Oh, querido, quando eu olho ao texto em que Lucas escreve, é isso aqui. Lucas traz uma narrativa, e a narrativa que Lucas traz é uma narrativa muito rica. A narrativa que Lucas traz é uma narrativa que envolve um ordenamento e acontecimento dos fatos. Pega isso aqui. Quando Lucas, no capítulo 1, Lucas diz: eu procurei saber minuciosamente. Ou seja, Lucas é um historiador. Segundo, Lucas é um teólogo. Terceiro, Paulo chama de Lucas de médico amado. Então este homem, este escritor é um escritor hábil, um historiador hábil. E a tradição, segundo a visão do texto de Ezequiel, traz algumas simbologias dos evangelhos, e eu considero muito rica. Por exemplo, quando eu olho para o evangelho segundo escreveu Mateus, ele trata com a temática do homem. O homem significa o evangelho segundo Mateus, segundo a visão de Ezequiel, capítulo 1. Quando eu olho para Marcos, ele significa o leão, porque só tem um, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Quando eu olho para o texto em que nós lemos o Evangelho segundo Lucas, ele traz um simbolismo: o touro. O touro era o sacrifício por excelência. Não é por acaso, porque Cristo, ele foi o sacrifício por excelência, uma vez sendo entregue por expiação dos nossos pecados. Hoje nós temos salvação, e é por isso que essa igreja está aqui completando 68 anos de bênção e de vitória. E João, pregador, ele traz acerca do evangelho segundo um exemplo de uma simbologia da águia. A águia voa em cima, a águia só está em cima. Você não vê a águia aqui pelo chão, você não vê a águia na padaria. A águia, ela está em cima, assim como o evangelho. A irmã pegou ali, só o evangelho vem de cima, a palavra vem de cima. O que nós recebemos não é de baixo, mas é de cima. A promessa da igreja, agora eu vou pegar o pastor Jesus. A promessa não é para nós ficarmos aqui, mas irmos para cima. Agora eu vou pegar o meu pastor Jesus. Só quem tem o desejo, vamos no terceiro andar, vem no terceiro andar. Só quem tem o desejo de ir para cima, abra a boca e solta o melhor. Glória a Deus, que nós vamos levar. Lucas tem uma linguagem tão peculiar, Los Santos, que ele traz acerca aqui, ele traz o evangelho e ele traz um foco no Espírito Santo. Daí, este evangelho, ele tem até uma característica: pneumatologia do Paracletos. Pneumatologia do Paracletos, ou seja, ele está aqui. O Espírito Santo, a todo momento, Lucas está mostrando o Espírito Santo agindo sobre, agindo com, agindo através dele. Você poderia tentar com os 10 agora, mas eu vou falar de novo, Vitor, para ver se eles pegam. O Espírito Santo está agindo sobre o Hélio, está agindo com, está agindo através dele, está agindo sobre. O Espírito Santo está aqui essa noite, eu já senti. Zaqueu tinha uma posição, missionária Cleide, e essa posição não tinha aceitação. Essa posição, esse homem o permitia. Ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha posse, mas ele não tinha paz. Algo aconteceu. O texto mostra que, tendo Jesus, isso aqui esse detalhe é muito forte, importante, e tendo Jesus entrando em Jericó, ou seja, em um momento atrás, o Senhor está curando alguns cegos. Ele cura Bartimeu logo
na entrada. Pega isso aqui, essa é a Jericó que fica para trás, a Jericó de Josué, capítulo 6, a Jericó que está em ruína, mas agora o Senhor Jesus está entrando na nova Jericó reconstruída. Então é um pecado entrar ali, pregador? Não, porque a maldição da cidade, agora através do Cristo que vai pisando ali, ele joga por terra toda a maldição que havia naquela cidade. E é isso que o Cristo fez na vida de alguns que estavam em Jericó. A nossa vida era uma Jericó antes de Jesus, amaldiçoada pelo pecado, mas ele quebrou as cadeias, ele quebrou o missionário Cleide, ele quebrou o CIP, ele quebrou varões, ele quebrou jovens, adolescentes, as cadeias que nos prendiam. Levanta a mão e glorifica. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o meu pai pecou. Mas tem perdão nessa noite. Eu vou falar aqui. Tem perdão nessa noite. Tem perdão nessa noite. E a palavra é: no lugar da maldição, Cristo trouxe salvação. Pega. No lugar da maldição, Cristo trouxe socorro. Mas não pegou aqui, ó. No lugar da maldição, Cristo trouxe transformação. No lugar da maldição, Cristo trouxe regeneração. Ele entrou em Jericó. E a partir dele, no momento que, da forma que, quando ele entra em Jericó, a multidão estava o cercando, porque onde Jesus ia, a multidão cercava, Luizão, a multidão cercava, aonde Jesus ia, a multidão cercava, porque todos queriam saber quem é aquele Rabino Miqueias, quem é aquele Jesus de Nazaré, quem é aquele que até pecado ele perdoa, quem é aquele que a mulher Serufinícia veio gritando atrás dele, e ele deu vitória na vida da filha. Quem é aquele que andou sobre o mar? Quem é este? Que aquela mulher com um fluxo de sangue há 12 anos, ela vai e toca só na orla. Muitos estão querendo tocar no ombro, ela falou: eu toco só na orla. Na mesma hora ela foi curada. Quem é este? Quem é esse? Você já conheceu Jesus? Me ajuda a pregar. Olha para quem está do lado e pergunta: e aí, já conheceu Jesus? Já conheceu? Vem, missionário, vem. Se ele deu glória, porque ele já conheceu. Já conheceu Jesus? Já conheceu Jesus? Já conheceu Jesus? Ah, não, vamos dar uma vez. Já conheceu Jesus? Interessante que havia ali um homem. Primeiro ele diz: havia ali um homem. Aí ele dá os detalhes. A primeira coisa que ele diz, ele não fala: olha, havia ali Zaqueu. Ele chama daquilo que é a sua rejeição. Como assim? Sim. Ele chama daquilo que é a rejeição da sociedade. Por quê? Normalmente os homens olham para o nosso defeito. Normalmente os homens olham para a nossa dificuldade. Normalmente os homens olham para a nossa mazela. Normalmente os homens olham: olha, você lembra aquele homem? O pai dele é um pinguço. Lembra aquele homem? A mãe dele é uma leviana. Lembra aquele homem? O irmão dele está envolvido aí no comando. As pessoas olham para o nosso defeito. Elas sempre vão olhar para a nossa dificuldade. Mas eu tenho uma palavra para quem tem fé para receber. Jesus não olha para o seu pecado. Ele te perdoa e salva. Graças a Deus que eu consigo entregar tudo daqui. Como os irmãos bem sabem, cobradores de impostos. Eu vou resumir aqui porque possivelmente o irmão já falou sobre isso aqui ontem. Este cobrador de impostos era uma espécie de... o Império Romano contratava uma empresa, dava a concessão para que a empresa ela fizesse a coletoria, a coleta dos impostos. Essa empresa deveria pagar X para o Império Romano. Se passava de X mais um, X mais X mais X, era para
motivo que eles odiavam. Quem era contratado, quem estava sendo ali, colocando a sua carteira para ser assinado por Roma, eram os próprios irmãos. Então era um irmão voltando contra um outro irmão, era um irmão extorquindo o próprio irmão, a própria nação. É por isso que o escritor faz menção, e este era publicano. O detalhe é que ele não era um publicano qualquer, não é? Este era o chefe, este era o CEO dos publicanos, esse era o diretor dos publicanos. Ele não era aquele que bate na porta, aquele que aponta, aquele que briga lá no chão de fábrica. Não. Esse aqui ficava no escritório, no ar-condicionado, né, no último andar do prédio. Ele não ia lá no meio do povão, não. Mas quando Jesus passa, até quem se acha grande tem que descer para ter um encontro com ele. Tem que descer, pastor Jesus. Esse homem tinha uma dificuldade. Ele era de pequena estatura, meu Deus. De pequena estatura, então eu entendo que esse está mais baixinho. Esse homem era um pouco menos, eu vou chutar aqui, de 1,5 metro, 1,20 m. Era pequeno mesmo. Camarada, se brincar, ele dava aqui, irmãos, na minha cintura. Eu estou imaginando. Então, ele está tentando ver Jesus. Ele ouviu alguma coisa que possivelmente despertou ele. Eu não sei se foi no trabalho, eu não sei se foi na rede social que Zaqueu ouviu, eu não sei se alguém lá na coletoria falou para ele, eu não sei se ele saindo, entrando no seu carro, subindo no seu cavalo, indo para casa, um irmão da congregação Ebenezer entregou um folheto, falou para ele: olha, Jesus te ama e tem um plano de salvação na tua vida. Eu não sei, mas eu sei que algo entrou no coração dele e ele ficou encarnado. Ele quer saber quem é Jesus, quem é esse, quem é esse, quem é esse que todo mundo chega na segunda-feira, ou então no serviço, tá todo mundo virado, aí chega você lá, tá dando glória, tá adorando. Vou falar por mim, o povo chega no serviço tudo virado, Miguel, na segunda-feira. Eu chego nadando na asa do Espírito, cansado sim, mas não atribulado também. Fala assim, ó, a segunda-feira pra mim é terrível. Eu falo pra ele, pra mim não é nada, porque eu já venho na onda, nas asas, no culto de domingo. Eu venho cheio. Quem vai me chegar amanhã cheio? Quem vai chegar amanhã cheio? Ele está tentando ver, deixa eu explicar aqui. Ele está tentando ver. Aí ele vai tentando entrar na multidão, como a mulher do fluxo de sangue, e por baixo, quando alguém olha, ah não, você não você não, o teu empregado coletou imposto lá, não, você não. E ele vai tentando entrar na multidão, e não deixa, não, você não. Ele passa, ele dá licença, você não consegue até chegar lá, mas quando alguém olha, você sabe, negativo. Aí ele viu que não tinha jeito para ele no meio da multidão, porque era de pequena estatura. Ele correu. Aí ele achou uma figueira. Ah, querido, diga para alguém que está do teu lado: quando não houver espaço na multidão, tem uma figueira para você subir. Eu vou dizer, quando não houver espaço no meio da multidão, tem uma figueira para você subir. Sobe na figueira. Sobe na figueira, não é na arrogância, não. E ele vai tentando ver. Então a salvação começa com uma busca. A busca começou através do Filho de Deus, porque foi ele que desceu. O plano da salvação já estava preparado desde a fundação do mundo. Na Bíblia fala que muitas pessoas queriam ver Jesus. Por exemplo, os magos queriam ver Jesus, os gregos queriam ver Jesus, Herodes e Antipas queriam ver Jesus, algumas pessoas queriam ver, mas só ver não resolve o problema. Enquanto muitos querem ver, Jesus quer se relacionar. Enquanto muitos querem ver de longe, Jesus quer ter comunhão. Olha para alguém, prega para ele, diga: Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer ter relacionamento com você.
simboliza paz, prosperidade. Figueira simboliza comunhão com Deus. A figueira simboliza a nação de Israel. Muitos rabinos ensinavam debaixo da figueira. Figueira é mistério, irmão. Ele está subindo no lugar que gera paz. Ele está subindo no lugar que gera prosperidade. Ele está subindo no lugar que é comunhão com Deus. Sobe na comunhão com Deus. Sobe no lugar que te gera paz. Sobe no lugar que representa a nação de Israel. Para hoje, Deus. Figueira simboliza reflexão espiritual. Está na hora de refletir a tua espiritualidade. Está na hora de buscar o conhecimento. Ou seja, a figueira tem um mistério. Quando Jesus chama Natanael, ele diz para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Quando ninguém te viu, eu te vi. Ou seja, figueira é lugar dos mistérios com Deus. Tem gente que subiu na figueira e não sabe nem o que é. Mas eu estou te dizendo, é aí que eu vou revelar os meus mistérios. É aí que eu vou revelar que Deus sobe para você ter o conhecimento da verdade. Quando ele sobe na figueira, a salvação começa quando Jesus chama pelo nome. Quando ele sobe na figueira, eu quero saber, ele vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui, Luzão. Aí Jesus está vindo. Diga para alguém: Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Jesus para exatamente na figueira. Jesus vai parar na tua figueira hoje. Jesus vai parar na tua figueira hoje. Pega isso aqui, se você tiver fé para receber. Ele não vai parar por parar. Ele vai parar e te chamar pelo teu nome. Zaqueu. Ele sabe que você subiu para ver. Ele sabe que você veio só de longe. Eu vou só ver. Vamos ver o que acontece. Mas enquanto você quer ver, ele quer se relacionar. Enquanto você quer ver, ele quer abrir a visão da tua espiritualidade. Enquanto você quer ver, ele quer te dar paz. Quando ele diz Zaqueu, eu vou dizer: Zaqueu, você vai gritar o teu nome, porque o Senhor hoje ele te chama pelo teu nome. Vou fazer assim. Quando eu disse, ele chegou e olhou para cima e disse Zaqueu, você vai gritar o teu nome. Você vai gritar Vitor, você vai gritar Virgílio, você grita o teu nome. E eu grito Zaqueu, vamos lá? E quando Jesus chegou na figueira, ele disse Zaqueu. Para não sair foi bom, pastor Josué. Mas nós vamos de novo, grita Luizão, pai. Quando ele chegou debaixo da figueira, ele disse Zaqueu. Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te chamar pelo nome. Não é apelido pejorativo, não é o teu pecado, mas é o teu nome. Ele vai te chamar pelo nome. Eu tenho a palavra de Deus para alguém. Desce depressa. Desce depressa. Chacoalha, irmão, chacoalha, irmão. Se ele estiver chorando, faz carinho. Desce depressa. Hoje ele vai pousar na tua casa. Ele vai pousar na tua casa. Ela sempre toma iniciativa. Não é Chaplin diz, a graça sempre toma iniciativa.
desceu do trono, ele desceu da adoração que recebia lá no céu, ele desceu da eternidade. Jesus desceu dos céus, Jesus desceu de cima. Então, para alguém que não quer descer, Jesus já desceu faz tempo. E aí, vai descer ou vai ficar olhando? Vai descer ou vai ficar engomadinho? Eu não vim para ficar engomadinho, você já. Eu vim para dar lugar, eu vim para descer na alma do Espírito. Desce da orgulho, desce da autossuficiência, desce da frieza, desce da religião, desce daquilo que te impede de receber de Cristo. É noite de descer, é noite de descer, é noite de descer. Meu Deus, eu vou falar de novo isso aqui. É noite de descer, é noite de descer. Tem gente que fica lá, mas eu não desço, eu não desço. Esse pregador aí, ele fica falando esse negócio de descer. Eu não vou descer, não. Meu irmão, tu não está arrumando problema comigo, o problema é seu mesmo. Mas eu sei que eu preciso descer, e eu não vou perder a deixa. Eu vou descer. Eu vou descer. Toca aquele fundo, eu não sei o que ele viu em mim. Toca aquele fundo, eu não sei o que ele viu em mim. Eu vou descer. Ei, Naamã, ele pensou assim, eu não vou descer. Aí o servo falou, meu Senhor, se pedisse uma coisa difícil, tu não faria? Tu não faria? Mergulha. Jordão está aqui. Ah não, mas eu queria, vai agora, vai pro Jordão. Jordão significa aquele que desce. O mistério com Deus, pega isso aqui, não é subir, mas é descer. Vai descendo. Desce a casa do olheiro. Desce para Deus operar. Desce para Deus. Eu já te disse, Jesus desceu. Como que a gente não desce? Mas eu nunca vou subir, pregador. Calma. Desce hoje na oraria. Desce na oração. Desce na comunhão. Não tem como, pastor Jesus. Vai descendo. E quando você desce, já ele prepara a subida. Tem gente, deixa eu dizer isso aqui, baixinho. Deixa eu dizer isso aqui. Tem gente que se apressa a fazer o mal. Quando é o bem, é a classe de tartaruga, isso. É a classe de tartaruga. É fazer o bem. Vai estudar a Bíblia. Netflix. Vai pra comunhão. Amazon Prime. Vai pra consagração. Vai assistir a Copa. Não te apressa a fazer o mal, mas apressa a fazer o bem. Isso é Bíblia, minha esposa. Provérbios 6 fala que o Senhor detesta 7 coisas. Ele não pode tolerar 7 coisas, melhor dizendo. E a 7ª ele detesta. Uma das coisas que Deus, ele não pode tolerar. 10 que se apressam a fazer o mal. Deus, ele não tolera. Então apressa-te nessa noite na comunhão. Apressa-te nessa noite a fazer o que é preciso fazer para receber de Deus. Quando ele desceu alegre, ele desceu sorrindo, ele desceu. Mas calma aí, não era um chefe, ele não estava nem aí se ele era chefe dos publicanos, se ele era o senhor, se ele era o diretor. Ele sabe que Jesus chamou ele. Jesus te chama nessa noite. Coloca o sorriso no rosto. Apressa-te porque ele chegou. Chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou na tua história. Pega, chegou. A multidão. Esse aí entrou para ser hóspede de um homem pecador. Que negócio que é esse? Quando Jesus chega na casa de alguém, qual deveria ser? Alegria. Ele chegou. Olha, vai libertar o publicano. Olha, vai salvar. Mas as pessoas se levantam como juiz. As
pessoas se levantam para acusar. Olha, ele é publicano, ele é pecador. Ei, nós somos pecador sim, mas pecador regenerado, pecador perdoado. Não me entendeu? A Bíblia diz que todos pecaram. É bebezinho, bonitinho, mas nasceu concebido em pecado. Mas o Senhor diz: eu perdoo pecados. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Aí ele se levanta. Ele se levanta. Este homem é pecador. Mas quando Jesus chegou na casa dele, arrependimento foi gerado no seu coração. Ele se levantou. Ele não discutiu com a multidão. Ele virou como se estivesse num tribunal, olhando para Jesus. É quem julga todas as causas. Mestre, verso 9. Mestre, se eu dou aos pobres. Verso 8, eu dou aos pobres. Levantou-se e disse: Senhor. Percebe que a didática ali está em letra maiúscula. Ele está se referindo à autoridade. Senhor, hoje dou metade dos meus bens aos pobres. Tem mais: se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Ou seja, ele estava se colocando em pena máxima. Esta era a pena em Êxodo 22:1, que se um ladrão roubasse, deveria restituir 4 vezes mais. Ele está colocando-se em pena máxima. Ele tira metade dos bens e ainda diz: olha, se alguém eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Calma aí, como que é isso, pregador? Pega isso aqui. Ele não está dizendo, Vitor, se alguém me processar na vara criminal e provar, eu restituo. Se alguém reclamar lá no pastor Cláudio que eu cobrei a mais, eu restituo. Se alguém reclamar com o pastor Rinaldo, eu restituo e pago os acréscimos. Não. Sem ninguém pedir, sem Jesus pedir nada, ele diz: Senhor, eu dou metade, eu vou rachar o meu orçamento metade e vou dar aos pobres. Outro, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus na mesa, até aí Jesus está calmo. Quando ele fala, Jesus se coloca em pé e fala: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Pega isso aqui. Se você está no banco dos réus, sendo acusado pelos acusadores, Jesus hoje vai te dar voz. Você vai levantar. Você vai voltar a ter voz. Você vai voltar a ter honra. Levanta a mão. Hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Chama diz: o verdadeiro arrependimento são frutos visíveis. Verdadeiro arrependimento são frutos visíveis. Mateus Henry afirma que a graça não apenas perdoa, a graça transforma. Evangelho é transformação. Pega, evangelho é mudança de vida. A verdadeira conversão, o que muda caráter, muda relacionamento, muda a maneira de tratar as pessoas, muda o ser por dentro. Pega isso aqui. Se você não pegar, você não pega mais nada. Porque quem realmente é transformado, ele não muda só por fora. Porque o religioso muda por fora, mas o que muda por fora não muda por dentro. Mas o que muda por dentro muda por fora. Você perdeu de entender isso aí? Eu vou de novo. O verdadeiro evangelho não é mudança exterior, porque do sepulcro caiado, mas é mudança interior. O que muda por dentro muda por fora. Essa é a verdadeira transformação. Hoje veio salvação a essa casa. Quem crê, levanta a mão, abre a boca, faz barulho, toca a banda, faz barulho de água. Se coloca de pé, por gentileza.
Antes de Jesus, dominado pelo vício. Depois de Jesus, ele é liberto pelo sangue de Cristo. Antes de Jesus, só dava desgosto para a família. Depois que